Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui para mais uma videoaula do nosso canal. Depois da vinheta retornaremos com o nosso conteúdo novo. Hoje nós vamos abordar relações métricas no triângulo retângulo, parte 1, ok? E logo de cara vamos falar do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados de um triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por ângulos internos de 90 graus, chamado ângulo reto. A soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Segundo o enunciado, o Teorema de Pitágoras, a fórmula é representada na seguinte maneira: a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo a hipotenusa, b o cateto e c o outro cateto, ok? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados tem a medida igual a 90 graus, o ângulo reto. Identificamos ainda os catetos de acordo com o ângulo de referência, ou seja, o cateto poderá ser chamado cateto adjacente ou cateto oposto. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de cateto adjacente. Por outro lado, se está ao contrário, esse cateto é chamado de cateto oposto, ok? Conforme vocês estão vendo a ilustração aí, a hipotenusa é o único lado que é fixo. E os catetos ele pode mudar, dependendo do ângulo de referência. Pode ter hora que ele pode ser oposto, como tem hora que ele pode ser o adjacente. Então depende muito do ângulo de referência, ok? Veja a seguir 3 exemplos de aplicação do Teorema de Pitágoras para as relações métricas de um triângulo retângulo. Exemplo 1. Calcular a medida da hipotenusa de um retângulo num triângulo retângulo que apresenta 3 cm, 4 cm como medida do cateto. Qual a hipotenusa desse triângulo? Então você vai lá, você aplica o teorema, né? Que é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 16 mais 9. A ao quadrado é igual a 25. A é igual a raiz quadrada de 25, então A é igual a 5. É o que estava pedindo, tá certo? Portanto, os lados do triângulo retângulo são 3 cm, 4 cm e 5 cm, ok? Exemplo 2. Calcular a medida de um dos catetos. Determina a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é 20 cm e outro cateto mede 16 cm. Então foi feito os cálculos aí e depois do cálculo chegou em 12 cm, tá? Usando o que? Teorema de Pitágoras, mais uma vez, ok? Portanto, as medidas dos lados desse triângulo é 12, 16 e 20 centímetros, ok? Exemplo 3. Comprovar se um triângulo é retângulo. Um triângulo apresenta os lados com a medida 5 cm, 12 cm e 3 cm. Como saber se é um triângulo retângulo? Para provar que o triângulo é retângulo é verdadeiro, as medidas dos seus lados devem obedecer o Teorema de Pitágoras. Então tem lá, a ao quadrado tem que ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então ficou lá, 3 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 169 e b ao quadrado mais c ao quadrado também é 169. Então provou o teorema lá. Então tá aí. Como as medidas dadas satisfazem o Teorema de Pitágoras, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, então podemos dizer que esse triângulo é um triângulo retângulo, ok? Triângulo pitagórico. Quando as medidas dos lados de um triângulo retângulo são a medida de números inteiros positivos, o triângulo é chamado de triângulo pitagórico. Nesse caso, o cateto e essa hipotenusa são denominados de termos pitagóricos ou trio pitagórico. Para verificar se 3 números formam um triângulo pitagórico, usamos a relação a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O mais conhecido trio pitagórico é o representado pelos números 3, 4 e 5, sendo a hipotenusa igual a 5, o cateto maior igual a 4 e o cateto menor igual a 3, ok? E aí está a representação deles aí, ó. Pode ver, ó. 3, 5 e 4. Então vocês podem ver que é representado dessa forma para vocês verem, né, que eles elevado ao quadrado gerou quadrado lá, né? Muito interessante isso aí, né? Observe que as áreas dos quadrados
desenhadas em cada um dos triângulos relaciona-se tal como o Teorema de Pitágoras, e a área do quadrado no lado maior corresponde à soma das áreas dos outros dois quadrados. É interessante notar que os múltiplos desses números também formam um termo pitagórico. Por exemplo, se multiplicarmos por 3 o trio 3, 4, 5, obtemos 9, 12, 15, que também formam um termo pitagórico. Além de 3, 4, 5, existe uma infinidade de outros termos, como por exemplo podemos citar 5, 12, 13, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 12, 35 e 37, ok? Calcule o valor de x nos triângulos retângulo. Eu vou dar um tempinho para vocês calcular esse x aí, retornaremos dentro em breve com a resolução, ok? Retornando aí, aplicando o Teorema de Pitágoras, você tem lá x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, x ao quadrado é igual a 36 mais 64, x ao quadrado é igual a 100, x é igual a raiz quadrada de 100, x é igual a 10. Foi calculado o x aí, ok? Vamos mandar mais um? Agora vocês calculam isso aí também, ó. Só que esse aí eu fiz de um outro jeito, eu não usei lá o teorema, eu fiz de uma outra forma que eu vou explicar para vocês como é que funcionou isso aí, mas eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e retornaremos, tá? Com a resolução dele. Retornando aí com a resolução, o que eu fiz aí, gente? Analisa só a situação. Quando você tem o valor da hipotenusa, tá? Você pode fazer o que eu fiz aí. O que eu fiz? Eu apliquei produtos notáveis, então fiquei o quê? Produto da soma pela diferença, então ficou 5 mais 4 que multiplica 5 menos 4, então deu 9 vezes 1, que é igual a 9, e a raiz quadrada de 9 é 3, então x é igual a 3, ok? Então fiz dessa forma aí. Então toda vez que vocês tiverem o valor da hipotenusa, vocês podem trabalhar dessa forma aí, ok? Ou usar Pitágoras, aí você usa o jeito que vocês achar mais tranquilo para vocês, só que eu estou mostrando só para vocês que tem outras formas de estar calculando isso, tá certo? Mais dois aí para vocês calcular, o C e o D. Eu vou dar um tempinho para vocês, depois retornaremos com o cálculo dos dois triângulos aí, tá? Voltando aí, o C, x ao quadrado é igual a 9x ao quadrado mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 81 mais 144, x ao quadrado é igual a 225 e a raiz quadrada de 225 é 15, então x é igual a 15. E o outro aí também, ó, 20 ao quadrado é igual a 4x ao quadrado mais 3x ao quadrado. 400 é igual a 16x ao quadrado mais 9x, 400 é igual a 25x ao quadrado, x ao quadrado é 400 dividido por 25, x ao quadrado é igual a 16, a raiz quadrada de 16 é 4, então x igual a 4 é o resultado desses dois triângulos aí calculado, ok? Mais uma questão aí, agora mostra aí a figura, mostra um edifício de 15 metros de altura, qual é o comprimento da escada que está encostada na parte superior do prédio? Vocês podem ver que a escada está afastada da base do prédio, né, a 8 metros. Então vocês têm lá uma altura de 15, a escada afastada a 8 metros. Vocês tentam fazer e eu vou retornar com a resolução dentro de breve, ok? Retornando aí, você tem o que? D ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 64 mais 225, D ao quadrado é igual a 289, e a raiz quadrada de 219 é 17 metros, ok? Que era o comprimento da escada, tá certo? Mais triângulo para vocês calcularem aí, eu vou dar um tempinho para vocês acharem os valores de x e retornaremos dentro em breve, tá? Então pessoal, voltamos aqui, né? E fizemos um triângulo A, x igual a raiz quadrada de 5. E vamos ver aqui o triângulo B, que deu aqui x igual a 3. Espero que vocês tenham acertado a resolução desses dois triângulos, ok? Teorema de Pitágoras, quadrado e triângulo. Traçamos a diagonal D no quadrado ABCD de lado L. Aplicamos o Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo ADC, ok? Feito isso, fizemos os cálculos. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, D igual a raiz quadrada de L ao quadrado, D igual a raiz quadrada vezes a raiz quadrada de L ao quadrado, D igual a raiz quadrada de 2 vezes L, ou D é igual ao lado vezes a raiz quadrada de 2. Essa é a fórmula da diagonal do quadrado, ok? E aqui ficou como? Se D é igual a L vezes a raiz quadrada de 2,
Então, D dividido por L é igual a raiz quadrada de 2, que é 1,414213. Isso é um número irracional, né? Que nós sabemos que ele é infinito. Ou seja, a razão entre a medida da diagonal de um quadrado e a medida do seu lado é constante e não é um número racional, ok? 2. Traçando um eixo de simetria no triângulo equilátero ABC, cujo lado mede L, a altura H ficou determinada e o termos BM é igual a MC, que é igual a meio, L sobre 2. O triângulo AMC é retângulo e aplicando o teorema de Pitágoras temos. Então você pode ver essa figura aí, né? Que nós chegamos aqui. Tem a base é lado dividido por 2, ok? Nesse triângulo ABC. E tem as duas laterais e tem a altura H, ok? Então ficou da seguinte forma: L ao quadrado é igual L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. L ao quadrado é igual L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Usando as frações equivalentes, podemos escrever 4L ao quadrado dividido por 4, L ao quadrado dividido por 4 mais 4H ao quadrado sobre 4. Multiplicando os membros pela igualdade de 4, 4L ao quadrado é igual a L ao quadrado mais 4H ao quadrado, subtraindo o L ao quadrado de ambos os membros da igualdade. Então ficou lá 3L ao quadrado, que é igual a 4H ao quadrado. E ficou assim, 3L ao quadrado sobre 4, que é igual a H ao quadrado. H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Ficou igual 3 raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de L ao quadrado dividido pela raiz quadrada de 4. E aí chegamos na fórmula da altura, né? Que é L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Então foi só dedução dessa fórmula, só para vocês entenderem, né? Porque eu não costumo explicar muito dedução de fórmula, porque muitas vezes o nosso alunado não entende. Mas a gente tem que explicar só para ele saber, porque sempre vem aquela curiosidade de onde surgiu essa fórmula. Então tá posta aí de onde surgiu essa fórmula aí da altura, ok? Temos exemplo aí que fala: observe o desenho dessa praça circular de raio 20 metros e o quadrado colorido de laranja vai ser gramado. Quantos metros quadrados de grama serão necessários? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o desenho matemático, isso aí para vocês entenderem melhor, ok? O diâmetro dessa circunferência é 40 metros, certo? E o diâmetro dessa circunferência corresponde à diagonal do quadrado. Como descobrimos que diagonal de um quadrado é L vezes a raiz quadrada de 2, temos que L raiz quadrada de 2, ou ainda elevando ambos os membros da igualdade ao quadrado, ok? Aí está o modelo matemático da praça, tá? Então vocês podem ver aí que tem a circunferência, né? O quadrado, a diagonal do quadrado e os lados aí. E aí o cálculo ficou dessa forma, ó, 1600 é igual L vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 1600 é igual a L ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 1600 é igual a L ao quadrado vezes 2, L ao quadrado é igual a 1600 dividido por 2, L ao quadrado é igual a 800. Como L ao quadrado é a área do quadrado, que será gramado, serão necessários 800 metros quadrados de grama para gramar tudo essa área aí que foi calculada, ok? O tampo de uma mesa tem a forma de um hexágono regular de lado 60 centímetros. Vamos ajudar o marceneiro a calcular quantos metros quadrados de fórmica ele precisará comprar para revestir a face superior do tampo. Podemos decompor o hexágono em 6 triângulos equiláteros congruentes de lado 60, ok? E descobrimos que a altura do triângulo equilátero pode ser calculada fazendo o cálculo, né? A gente fizemos esse cálculo aí, então ficou que a altura é lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, como ela é igual a 60 centímetros, né? Temos, então você fez lá, o cálculo deu 30 vezes a raiz quadrada de 3 centímetros. A área do triângulo será base vezes a altura dividido por 2, então é 60 vezes 30 raiz quadrada de 3 sobre 2, deu 900 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. A área do tampo do hexagonal é igual a 6 vezes a área do triângulo, então você tem que multiplicar tudo por 6, então você tem lá 6 vezes 900 raiz quadrada de 3, que dá os 5.400 raiz quadrada de 3. Fazendo a raiz quadrada de 3 aproximadamente 1,73, obtemos
que a área de 9.342 centímetros quadrados. Como 1 metro quadrado é igual a 10.000 centímetros quadrados, convertemos a área para o quadrado e ficou assim: 9.342 centímetros quadrados é igual a 0,9342 metros. Concluímos que aproximadamente 0,94 metros quadrados de forma que o marceneiro fará o serviço, ok? Para ir do ponto central O até o ponto B, localizados numa praça circular de diâmetro de 40 metros, Pedro foi até o ponto A e dali seguiu em linha reta até o ponto B, conforme indicado a figura. Nesse caso, Pedro caminhou. Eu vou dar um tempinho para vocês, né, resolver e retornaremos. Então as alternativas é 15 metros, 25 metros, 35 metros e 40 metros. Então vou deixar um tempinho para vocês resolver e retornaremos dentro em breve com a resolução dessa questão, ok? Feitos os cálculos aí, né, chegamos que na alternativa D, Pedro caminhou 40 metros, ok? Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, clique no like, indique para os colegas de vocês, tá? Para nós vai ser uma grande força que vocês estão dando para nós aí. E desde já, agradeço a vocês, fica com Deus e até a próxima. Tchau!